Muito bem, meus amigos do SOS Planeta, é um prazer uma vez mais poder estar aqui fazendo comentário de todas as semanas no nosso site. Desta vez eu vou falar do relatório preliminar do IPCC. O IPCC é o painel do clima das Nações Unidas, que reúne cientistas do mundo inteiro e, é claro, o melhor de avanço científico em relação ao chamado aquecimento global, que é a grande preocupação climática em torno do mundo inteiro, no planeta, não só em nações mais vulneráveis a questões ambientais, de fenômenos extremos de mudanças climáticas, mas de certa forma o mundo como um todo se preocupa com isso. Um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o grau de conhecimento que as pessoas têm sobre este tema. Eu estou com parte do relatório preliminar que a ONU está acabando de divulgar aqui nas minhas mãos. Eu vou fazer alguns comentários e vou me dar o direito de, inclusive, ler alguns trechos. O quarto relatório, este é o quinto relatório preliminar. O quarto relatório saiu em 2007. O ponto principal, desta vez, é não apenas o aumento da temperatura média do planeta, mas o aumento do nível médio dos mares. O mar está subindo e isso pode significar que vai avançar sobre cidades litorâneas, cidades costeiras e até alguns países poderão simplesmente desaparecer. Existem ilhas pequenas como Tuvalu que pode simplesmente sumir do mapa em função do aumento do nível médio dos mares. Não é para brincar, o assunto é sério. Quando, como eu dizia, em 2007 saiu o quarto relatório, se projetava um aumento do nível médio do mar de 18 a 59 centímetros. E muitos acharam que isso era conservador, que o nível médio do mar poderia subir mais. Desta vez, neste quinto relatório que está acabando de sair, as informações da ciência dão conta de que o aumento, em vez de ser de 18 a 59 centímetros, eu repito, estou lendo aqui o relatório, vai ser de 28 a 89 centímetros, até o ano de 2100, portanto até o final deste século. Projeções não estão, desta vez, muito relacionadas, como eu já disse, ao aumento da temperatura média do planeta, mas sim em relação ao nível médio dos mares. Áreas habitadas próximas da costa, nós temos 8.500 quilômetros de costa. Nós aqui no Brasil temos cerca de 2.000 praias. Claro que nós seremos afetados. Há países que serão mais afetados ainda. Vocês imaginem Veneza, que tem que conviver com o mar a cada instante e com os fenômenos de maré cheia e de maré vazante. E outros tantos pedaços do nosso planeta, muito bonitos inclusive, que vão ter que conviver com esta realidade. O principal fenômeno, portanto, é o fato de que a água aumenta de volume quando ela está mais quente. Eu já disse, repito, e os oceanos absorvem, este é um detalhe importante, grande parte do calor que é aprisionado na atmosfera. Aquele assunto que a gente já falou, que o mundo inteiro já discutiu, que é o efeito de estufa. Nós estamos aquecendo cada vez mais, que estamos emitindo gases de efeito estufa. Esses gases que aprisionam a troca de temperaturas na atmosfera. Nós não estamos com o fenômeno de um automóvel, por exemplo, com os vidros fechados, debaixo de um sol forte. O sol penetra pelo vidro do automóvel, como não há nenhuma abertura para que o ar quente saia e o ar frio entre, você tem lá dentro uma temperatura extremamente forte, extremamente alta. Esse é o efeito de estufa, que é mais ou menos o que acontece no nosso planeta, quando nós temos gases que fazendo esse paralelo, como se fosse o vidro no automóvel que impede essa troca, essa circulação natural. Portanto, um dos principais problemas que nós temos que enfrentar é a redução dessas emissões de gases de efeito estufa para que as modificações ou as alterações climáticas não sejam tão sérias. Um dos problemas principais desses modelos de predição é que ainda não se sabe exatamente o balanço que o aumento da temperatura na Antártida
por exemplo, acarreta. Como é que a gente vai criar um modelo e modelar e calibrar esse modelo para realmente entender tudo isso. Então, há furos nesse modelo de predição, mas de qualquer maneira, o avanço da ciência é considerável, as informações são importantes e nos remetem ao quê? A tentativa forte da redução de emissões, fazendo o quê? Usando menos energia, consumindo menos, aumentando a eficiência energética, ou seja, fazendo uso de energia de uma forma mais inteligente, econômica, utilizando o transporte menos poluente, não só trocando o energético, como por exemplo o etanol, não o que nós estamos fazendo, que é acabando de novo com o etanol e valorizando de novo a gasolina, mas mudando o modal de transportes, utilizando transportes que nos permitam racionalizar as transferências, por exemplo, de pessoas e cargas num país gigantesco como o nosso. Nós vamos atacar o problema do caos logístico e também vamos atacar o problema grave, que é o das emissões de gases de efeito estufa. Não é só pensar em floresta, porque aqui em nosso país, como a floresta tem um ponto importante, nesta equação matemática, numérica do que nós emitimos, a gente tem uma tendência a esquecer dos outros aspectos importantes. Nós estamos desenvolvendo energia eólica, que é a energia dos ventos. Maravilha! Só que o país está produzindo uma enorme quantidade, uma razoável quantidade de energia, mas temos essa energia não aproveitada ou subaproveitada, porque não se fez a linha para transmitir essa energia e para se acoplar essa energia de uma forma adequada para que de alguma maneira nós pudéssemos utilizar. Então nós investimos dinheiro, fizemos tudo isso, mas não planejamos uma coisa absolutamente clara, que é a maneira racional de se utilizar o investimento e a energia, que é a energia limpa. Por sorte, temos uma energia limpa, porque nossa matriz é limpa, mas é preciso investir de uma forma mais organizada, de uma forma mais pensada, de uma forma mais refletida, e o tempo está aí para que o planejamento estratégico aconteça. O planejamento depois passar por um momento que não é só lá na frente, na questão operacional, mas entre a operação propriamente dita e a mudança, por exemplo, de um planejamento estratégico, com a mudança de uma matriz, seja de transporte ou seja de energia, você tem que ter um momento que é o do planejamento, o do pensamento, o da reflexão, o da análise antecipada dos problemas que podem acontecer, porque senão nós vamos ter isso. O governo quer fazer, para encerrar o comentário, quer fazer concessões de ferrovias, faz 1 ano e 1 mês que a presidente Dilma anunciou que ia fazer concessões ferroviárias para a livre iniciativa. Só que esqueceram, neste 1 ano e 1 mês, de fazer uma medida provisória para dar garantia jurídica a essas empresas que eventualmente fizessem questão de participar desses investimentos, de que realmente tivesse a tranquilidade de trazer recursos e fazer parte desse esforço de modificar as questões que envolvem o transporte no nosso país. 1 ano e 1 mês depois, nós estamos começando a fazer uma medida provisória que vai demorar no mínimo 60 dias, para só depois disso, lá para novembro, esta medida chegar ao Congresso, e aí, é claro, vai ter recesso ano que vem, se não é recesso, ano eleitoral. É isso de concessão de ferrovia, certamente nós vamos jogar para 2015, sabe Deus quem vai estar no governo, e o problema é este: a gente tem feito uma política de governo e não uma política de Estado, nas questões que envolvem energia, transporte e também, por que não, nas questões que envolvem o meio ambiente. A gente volta de novo a falar sobre isso, conectando esses diversos assuntos que aparentemente estão distantes, mas estão absolutamente interligados. Tá bom? Até lá.